Poucas pessoas sabem distinguir uma coisa da outra, mas você sabia que existe uma diferença clara entre estudar e aprender? Pois é, estudar e aprender não são a mesma coisa, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu me chamo Douglas Pereira, você está assistindo mais um vídeo aqui no canal Leia Livros. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é a oportunidade perfeita para você realizar a sua inscrição e acompanhar mais conteúdos como esse. Aqui no canal eu basicamente falo sobre assuntos diversos relacionados ao nosso desenvolvimento, usando na maioria das vezes como base os livros. E para a gente falar sobre esse assunto, entre qual é a diferença de estudar e qual é a diferença de aprender, nada melhor do que a gente partir para um livro que fale sobre esse assunto, que é o Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mira Lopes. Eu li esse livro há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás e desde então eu tenho conseguido extrair bastante conteúdo dele para gerar conteúdo aqui nas redes sociais e compartilhar com vocês e tem ajudado inclusive bastante pessoas. É um livro curtinho, um livro que tem aí um pouquinho mais, menos de 100 páginas inclusive, tem apenas 80 páginas, tem ali várias técnicas, alguns conceitos práticos que a gente pode aplicar. Por ter sido escrito há um bom tempo, tem algumas coisas aqui que acabam ficando um pouquinho ultrapassadas, porém, é um livro que vale a pena ser lido caso você tenha curiosidade de se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Por mais que tenha sido escrito há anos atrás, ele tem alguns conceitos bem interessantes. E logo no início, Emílio Mira Lopes, ele traz para a gente essa diferença clara para que nós possamos entender uma coisa e outra. E ele apresenta aqui, ó, o que é estudar e o que é aprender. Que de maneira resumida, consiste em basicamente o seguinte: estudar é concentrar todos os recursos pessoais na captação e assimilação de dados, relações e técnicas que conduzem ao domínio de um problema. Então, estudar é o ato de você se esforçar, é você mover as técnicas, é você mover os dados que você tem à sua disposição em prol, em busca da solução de um problema. E o que é aprender? Aprender é o estágio que vem depois do estudar, afinal, aprender a obter o resultado desejado na atitude do estudo. Então, a gente precisa assimilar, né? E entender essa diferença, que estudar é uma coisa e aprender é outra. E talvez você se pergunte, Douglas, mas por que você está me falando isso? Porque logo em seguida ele traz a reflexão que eu quero compartilhar com você nesse vídeo aqui, que é a seguinte: você pode estudar e não aprender, e você pode aprender sem estudar. E talvez agora você se pergunte, né, mas o que isso significa? Quando a gente estuda e não aprende, a gente está tendo um esforço ineficiente. E quando a gente aprende sem estudar, nós estamos tendo aqui um esforço desnecessário. Ou seja, você pode estudar de forma ineficiente, que é o que muitas pessoas acabam fazendo por conta principalmente do sistema educacional brasileiro, que nos conduz a ter uma mentalidade de que é necessário estudar para fazer uma prova. Isso, na maioria das vezes, acaba conduzindo a nossa mentalidade a não conseguir memorizar aquilo que precisa ser memorizado de maneira real. Então a gente acaba sendo aí meio que condicionado a ter muita informação na nossa memória de curto prazo para realizar um teste, uma prova, mas pouquíssima informação na nossa memória de longo prazo. Porque na maioria das vezes, depois de realizar a prova, a gente nem usa mais aquilo que a gente estudou. Quantas vezes, por exemplo, na escola você não estudou um assunto, um tema, e depois de anos você parou para pensar e fala, poxa, eu nunca usei aquilo na minha vida. Pois é exatamente isso que acontece e é basicamente o que o autor está mostrando pra gente, tá? A gente pode muitas vezes estudar e não conseguir aprender aquilo de fato, não conseguir aprender aquilo realmente. E é um esforço aí ineficiente. Mas você também pode aprender sem estudar. E o que isso significa? Que o nosso aprendizado está envolvido, inserido no nosso dia a dia. Então a gente pode sim aprender e com certeza vai aprender através dos livros, que é através da leitura, através dos estudos, mas você pode também aprender através da sua vida, da sua experiência, da prática do dia a dia. Às vezes você olha uma pessoa fazendo uma coisa e você consegue aprender aquilo que ela fez, você consegue replicar isso na sua vida simplesmente por observar. Então a observação ela não é necessariamente um ato de estudo, mas é uma forma de aprendizado. E isso vem muito de encontro com o que nós precisamos entender. Diariamente nós temos a oportunidade de estar em constante aprendizado. Basta termos essa pequena reflexão e entendermos que muitas vezes nós vamos conseguir aprender sem sequer estudar. Mas significa que você não precisa estudar? Claro que não, né? Alguns conhecimentos eles podem ser adquiridos dessa forma mais prática, dessa forma com que você consegue observar e entender o que está acontecendo, mas muitos outros, a maioria, vai necessitar aí também do ato de se estudar, tá bom? Então pega essa reflexão para você, reflita sobre isso. Você já parou para pensar sobre essa diferença entre uma coisa e outra? Se sim, comenta aqui abaixo se você acha esse tipo de conteúdo interessante e se você gostaria talvez que eu trouxesse mais assuntos como esse aqui, sobre como estudar e como aprender,
Deixa nos comentários para que eu possa fazer mais vídeos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, grande abraço.